Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou Marcos Vale de Física, né? E hoje a gente vai falar sobre frente de onda e reflexão e refração de ondas bidimensionais. Aqui você tem o meu Instagram, você pode seguir, e tem também, né, aqui, canetinha, o YouTube, né, prof.marcosvale, beleza? Bom, primeiro vamos entender o que é concordância e oposição de fase quando se fala de uma onda. Bom, aqui eu tenho uma onda. Primeiramente é o seguinte, eu tenho aqui uma fonte que está produzindo essa onda. Então a fonte, ela produz essa onda com uma certa frequência, né? Aí eu tenho um crista, vale. Dois pontos estão em concordância de fase quando eles têm o mesmo comportamento. Porque quando essa onda vai se propagando com uma certa velocidade, a velocidade v, aí eu tenho aqui as cristas e os vales. Se eu chamar, por exemplo, esse primeiro ponto aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de D, esse aqui de E, então o que é que eu entendo? Na medida que a onda vai se propagando, deixa eu ajeitar aqui, na medida que a onda vai se propagando, na hora que o ponto A desce, o B desce junto. Então A e B, eles estão em concordância de fase. Eles têm o mesmo comportamento. Quando um desce, o outro desce. Assim como também o D e o E. Também estão em concordância de fase. Por quê? Porque se o D sobe, o E também sobe. Já o A e o D, eles estão em oposição de fase. Porque quando um descer, o outro vai subir. E fica nesse comportamento. Então eu vou ter que o C e o D, eles estão em oposição de fase. Como é que eu descubro se dois ou mais pontos estão em concordância ou oposição de fase? Você percebe que dois pontos estão em concordância de fase quando a distância entre eles é um comprimento de onda. Você está lembrando que a distância entre duas cristas é lambda. E a distância entre dois vales também é lambda. Então, ó, A ou C, C', a distância inteira é lambda. Ó, V e V' também. Então, dois pontos separados por uma distância lambda, 2 lambda, n lambda, né? Sendo n número inteiro, eles oscilam em concordância de fase. Eu posso pegar, por exemplo, que se a distância entre dois pontos, ΔX, e aí eu vou usar uma outra formulazinha, é lambda sobre 2, eu posso dizer, meus queridos, que se o n for par, aí eu tenho concordância de fase. Se o n for ímpar, aí eu tenho oposição de fase, beleza? Aí ele coloca aqui uma outra formulazinha, mas essa aqui que eu coloquei para vocês é mais fácil. Frente de onda, né? A frente de onda é a fronteira entre uma região perturbada e uma região ainda não perturbada pela onda, tá? Separa a frente de onda, aquela região que separa uma região perturbada e uma região ainda não perturbada por uma onda. No caso de ondas bidimensionais, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, tem aqui uma onda, ó. Aqui, bem. Bom, aí aqui eu tenho uma onda. Aqui, ó, se você ver essa reta bem aqui, isso aqui é chamado frente de onda. Separa a região perturbada de uma região ainda não perturbada pela onda. Frente de onda.
É interessante você entender que quando você pega aqui, ó, aqui eu tenho uma crista da onda, ó, mais alta, ó. Aqui também é crista da onda, né? E bem aqui eu tenho um vale de onda. As cristas, elas são representadas por linha cheia. E o vale é representado por linha tracejada. Vale de onda ou depressão. Beleza? Então, quando você olha de cima, o que é que você vê? Você vê aqui, ó, linhas cheias. Ó, essa linha cheia aqui é crista, ó. A distância entre duas cristas é lambda, é um comprimento de onda. Essa linha cheia aqui, ó, é crista. Agora, claro que aqui entre duas cristas eu tenho uma linha tracejada, que é o vale. Então a distância entre duas cristas é lambda. Agora a distância entre uma crista e um vale, por exemplo aqui, ó, a distância entre uma crista e um vale é lambda sobre 2, metade. Entre duas cristas é lambda, entre uma crista e um vale é lambda sobre 2, e entre dois vales também é lambda. Então, a frente de onda é a fronteira entre uma região perturbada e uma região ainda não perturbada por uma onda. Aí aqui eu tenho uma onda plana e tenho uma onda concêntrica, né? Você joga uma pedra na água e ela vai se espalhando assim, em forma de círculos. Raio de onda é toda reta que é perpendicular às frentes de onda. Se eu tenho, por exemplo, uma onda plana aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui uma fonte que está produzindo uma onda e eu vou produzindo ondas assim, ó, que vão se propagando no plano e em linha reta, que são as frentes de onda. Aí perpendicular às frentes de onda eu tenho um raio de onda aqui, ó. Raio de onda são retas perpendiculares às frentes de onda. Raio de onda são retas perpendiculares às frentes de ondas. Forma aqui um ângulo de 90 graus com as frentes de onda. Aí quando é uma onda concêntrica, os raios de onda fica assim, né? Ó. Você joga uma pedra na água, aí forma 90 graus aqui, ó, 90 graus aqui, certo? Que são os raios de onda, beleza? Bom, existe um princípio chamado princípio de Huygens, né? O que é que afirma o princípio de Huygens? É que toda a frente de onda é capaz de produzir novas ondas, com a mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda da onda inicial. Então, toda a frente de onda ela é capaz de produzir novas ondas, com o mesmo comportamento da onda inicial. Olha aqui, você tem uma simulaçãozinha da frente de onda. Ó. Cada frente de onda é capaz de produzir novas ondas, como se essa nova onda fosse feita, como essa nova fonte de onda fosse igual à fonte inicial. Bom, aqui tem um exemplo, né? A figura abaixo representa esquematicamente ondas produzidas na água por uma fonte com uma frequência f igual a 5 Hz. Então ele deu a frequência, né? Aí aqui você vê pelo desenho que ele deu a distância entre duas cristas, ó. Então você pode entender que esse 4 centímetros ele é o comprimento de onda, o lambda é igual a 4 centímetros. Então a gente aprendeu aqui nas aulas anteriores que velocidade é uma lambda fresca, né? V é igual a lambda vezes F. V é igual a lambda vezes F. Então aqui fica 20. Não. É 20. Já estou botando a resposta, né? Vou apagar aqui. Então quanto é que vai ser a velocidade da onda? V é igual ao lambda, que é 4, vezes a frequência, que é 5. Então V é igual a 20 centímetros por segundo. O ponto B é uma pequena boia localizada a 40 centímetros do centro. O tempo que um pulso gerado em O chega no ponto B. Então ele deu a distância
entre O e B. Essa distância ele fala que é 40 centímetros. E quer saber o tempo que uma onda produzida aqui demora para chegar no ponto B. Gente, tempo é distância dividido pela velocidade. Então eu calculei a velocidade aqui, ó, 20, né? Então a distância é 40 dividido por 20. Aqui vai dar 2 segundos, né? Letra D. Bom, reflexão de ondas. A reflexão, gente, é quando uma onda atinge numa superfície e volta. Por exemplo, o eco, quando você fala e a onda vai e volta. Então, reflexão é quando uma onda atinge uma superfície e volta. Aí eu tenho uma onda, eu tenho aqui uma fonte, ó, tenho aqui uma fonte, que emite uma onda com uma certa frequência. Aí a onda vem, atinge a superfície, eu tenho uma reta imaginária chamada de reta normal. Reta normal. O I é chamado ângulo de incidência. Ângulo de incidência. E o raio que chega é chamado de raio incidente. Aí ele atinge a superfície e volta. Esse R bem aqui, ó, ele é chamado de ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão. O raio refletido, e aqui é a reta normal. Aí tem algumas leis que regem a reflexão. Você tem a primeira lei, né? O raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem, ou a superfície refletora, são contidos sempre no mesmo plano, ou seja, são coplanares. E a segunda lei é que o ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão. Refração de ondas. Ó, a reflexão é quando uma onda bate e volta. A refração é quando uma onda muda de meio. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte, né? Ó, uma fonte. Aí a onda está passando do meio 1 para o meio 2. No meio 1 ela tem uma velocidade V1. No meio 2 ela tem uma velocidade V2. Né? O I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de refração. E aqui tem uma propriedade. Na refração, a frequência não muda, ó, e a fase também não. Então, se ele emite uma onda com a frequência, por exemplo, de 20 Hz, essa frequência é a mesma para qualquer lugar onde ele for. Então, na refração, a frequência não muda, ela se mantém constante. Na refração, a frequência não muda. E outra, quando ela muda de meio, ó, então refração é quando uma onda passa de meio para outra. Então a velocidade de propagação e o comprimento de onda variam, ó, porque V é igual a lambda F. A frequência não muda, mas se o comprimento de onda aumentar, a velocidade também aumenta. Se o comprimento de onda diminui, a velocidade também diminui, certo? Então se você vê a distância diminuindo, é porque a velocidade também está diminuindo. E aqui tem algumas leis, né? Que a primeira lei é a mesma lá da reflexão. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão contidos no mesmo plano, são coplanares. E a segunda lei, chamada lei de Snell-Descartes. Preciso se preocupar com isso aqui não, vocês, viu? O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é V1 sobre V2 e lambda 1 sobre lambda 2. Lembrando que V1 é a velocidade que ele chega, né? E V2 é a velocidade que ele sai. O I é o ângulo que ele chega, né? O θ1, e o θ2 é o ângulo que ele sai. Bom, a refração também ocorre quando uma onda passa de um lugar fundo para um lugar raso. Ó.
Aqui é fundo, ó. E aqui é raso. Então veja que o comprimento de onda diminui. Então se o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, diminui, então eu posso dizer que a velocidade também vai diminuir. Ou seja, a velocidade de uma onda no raso, ela é menor do que uma velocidade de uma onda no fundo. No fundo a onda se propaga mais rápido. Isso levando em conta a superfície, né? O fenômeno refração, né, é o fenômeno no qual, ao incidir uma onda incidir na superfície, ela muda de meio, alterando-se a velocidade e o comprimento de onda, mas mantendo a frequência constante. Então, quando uma onda muda de meio, não altera a frequência. Bom, aqui eu tenho uma atividade de casa, são 3 questões, né? Questão 1, 3 ou 4, eu já confiro aqui. Tem a primeira questão, que é teórica, você vai ter que analisar. A segunda também é teórica. E a terceira questão, só são 3, né? Lembrando que quando uma onda muda de meio, a frequência não muda, né? Aí ele quer a relação entre a velocidade no meio 1 e a velocidade no meio 2, ok? Procure fazer as questões e não deixe de me enviar.